aqui com estou a participação com Simone, né? Simone, seja bem-vinda, Simone. Paz com Jesus. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês também. Tá certo. Isabel e todos que chegaram agora. E Valderice, né? E Valdo está aqui também, né? Sim, Valderice. Bom dia, pessoal. Eu só gostaria de explicar uma coisa. Simone faz parte de um projeto de um garimpo que nós fomos fazer lá em outra casa. E como eu expliquei a dona Classi, ela e o outro companheiro que ainda não estão aí no grupo, Figueira, eles já estão com a mediunidade bastante aflorada. Aí eu perguntei a dona Graça se podia colocar aqui conosco no grupo do sábado para que eles pudessem estudar e ter ideia uma ideia mais aprofundada, como a gente está tendo, da mediunidade. Muito grata, pessoal, pelo acolhimento a eles. Franciele, também a eles, nós participamos aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida fora do mesmo do tema, vocês se expressem e nos perguntem para ver se a gente tem condição de responder, tá certo? A Simone, e quem entrar, que não tem, que está participando, pode perguntar qualquer pergunta, se nós tivermos. Se eu não tiver condições, a gente passa para a Helena. E outra coisa, pode ser também depois do estudo, fora do estudo, porque durante o estudo, às vezes, a pessoa fica meio preocupada se pode perguntar, porque pode estar atrapalhando e tal, né? E não se preocupe. Qualquer hora que quiser, pode fazer o contato. Pode fazer o contato, pode perguntar também, não se preocupe. Nós estamos aqui para acolher. Maravilha. Certo? Então, falando em acolhimento, vamos fazer o seguinte: vamos pedir ao nosso irmão Zé que faça a leitura preparatória, o irmão Simval faz a leitura do Evangelho, e aí uma voluntária para fazer a prece de iniciação. Aí quem a gente chama? Aí eu acho que o jeito que tem é chamar a dona Graci, que chegou primeiro. Aí, na sequência, a gente chama, no final, a gente chama, eu acho que Valderice, Ana Paula, sei lá, qualquer uma outra aí. Vamos fazer a abertura em nome de Jesus? Do livro Pão Nosso, capítulo 5. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, Lucas, no capítulo 3, versículo 14. Salários. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inexplicáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração da vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros sem cogitar das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não sejam em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhe assinalam, dentro das imprescrutáveis desígnios, Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se o homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que a grande nau surgirá a grande tormenta.
contentar-se cada servidor com o próprio salário é a prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-se a valorizar as concessões do céu. Ou seja, antes do pão material, tem o pão espiritual. Amadeu Ferreira, por favor. Olha, eu acho que o texto ele é autoexplicativo, mas enquanto você lia, Zé, eu fiz uma viagem até o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, na abertura, os trabalhadores da última hora. Me parece uma semelhança muito grande, porque os trabalhadores da última hora têm aqueles que são chamados no início e vão trabalhar para receber um denário. E tem aqueles outros que são chamados à medida que o homem, o dono da vinha, sai e vai os convidando. E teve deles que chegaram no final do expediente, vai receber igual. Muito bem. Mas aí a comparação. O pagamento se deu aos que chegaram por último, e aí o tópico é: muitos chamados, poucos escolhidos, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porque os últimos trabalhadores deram uma informação muito interessante ao dono da vinha. Ele pergunta: por que vocês estão aí parados na praça sem fazer nada? E aí eles dizem: porque ninguém nos assalariou, ou seja, ninguém os chamou para trabalhar. Veja o que acontece com a humanidade. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, ou poucos se deixam escolher, porque a gente faz a procura das coisas de ordem material, de interesse do corpo, e poucos se preocupam com os interesses da alma. E é nesse contexto que a gente vai ver a importância do salário. Muitos querem um salário, mas não trabalham, não se fazem merecedores. E outros querem o salário porque são os obreiros, inclusive da última hora. Me parece que tem uma semelhança muito grande do texto com o capítulo 20 do Evangelho. Senhor Renato, mais alguma coisa? Bom dia, bom dia. Não sei, Renato, mas eu tenho. Por favor. Isso aí tem muito a ver com nós, trabalhadores da seara do bem. São muitos e muitos e muitos que não porque eu sou presidente, não porque eu sou isso, não porque eu sou aquilo, porque eu tenho 1000 anos que conheço o Evangelho. Eu não estou falando só de espírita, não. Mas e a prática do amor, a prática da compaixão? Aí aqueles que trabalharam desde 1900 e volts vão ganhar a mesma quantidade daqueles que estão iniciando hoje, mas que estão trabalhando com amor, que estão botando toda a tua garra, estão botando toda a tua compaixão, estão botando toda a tua essência, estão se doando de verdade. Vão ganhar a mesma coisa daqueles que já trabalham há 1000 anos. Essa é a minha perspectiva de ver. Oh, Graci, você é ótima. Você me fez lembrar o meu professor Daniel, professor de latim, era uma figura. Aí, quando alguém dava uma assertiva, como você nos trouxe agora, aí ele olhava com aquele sorriso largo, feliz. Você aprendeu a lição. Então, é exatamente isso o que a Graci acaba de nos dizer. Renato, mais alguma coisa? Eu acho que Renato vai fazer o café. Eu acho que ele está pegando o café, mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a Graci. Aliás, vamos voltar para a Graci e a Graci faz a leitura, aliás, faz a prece intercessória. Então, seja bem-vindo, meus irmãos, esses que estão entrando hoje, que estão chegando agora, sejam bem-vindos todos que aqui estão presentes e ausentes, encarnados e desencarnados. Que Deus, nosso Pai, misericordioso, bondoso, cuidadoso, que nos ampara, que nos cuida, continue a nos cuidar, continue com a tua misericórdia, continue com a tua grandeza de espírito sobre todos nós, ainda trabalhadores, ainda pessoas que precisam de melhoramento da alma,
Obrigada, Pai, pelo ar, onde muitos já não conseguem, onde muitos estão entubados, outros já estão desencarnando, voltando para o teu lar, onde muitos estão nesse momento tentando tirar a sua vida, onde quando estão em guerras físicas, outros em guerras íntimas. Toma, Senhor, nas mãos de todos os teus filhos, como tu diz que não vai deixar nenhum filho perdido. A cada um segundo o teu merecimento. Então, a cada dia, vamos nos melhorar mais, agradecer mais, ser mais, ser mais a gente hoje, mas é a gente com a grande, a gente é de essência, a de grandeza, a querer realmente, como foi dito, trabalhar na seara do amor, mas trabalhar com amor, trabalhar pelo amor, trabalhar por todos aqueles que não são menos afortunados. E então a gente diz: Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, e a criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedades, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como num grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde possa refletir a vossa imagem. Pai amado, que com essa prece, junto ao teu Filho, nosso governador maior, irmão, como diz, nosso irmão mais velho, que nos orienta, que nos intui, a Maria Santíssima, com a tua intercessão de mãe que sois, aquieta as nossas aflições, aquieta as nossas dores íntimas que só tu sabes. Aquieta o mundo inteiro que está aflito, que não estão sabendo o que mais fazer. Aqueles que estão nesses momentos perdendo tudo, aqueles que estão soterrados, aqueles que estão em aflições de tanta água. Chega, Mãe Santíssima, porque tu sabes que nada vem por acaso, tudo é do Pai. E diz, tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, e é dele a vitória. Que Jesus nos abençoe, que esse estudo ilumine e nos esclareça cada vez mais. Bom estudo para todos nós e que a espiritualidade nos ajude cada vez mais. Muitíssimo obrigado, minha querida Aglaci, pela prece de Cáritas. Essa prece é uma rogativa, é um louvor, é um pedido, é um agradecimento, é de uma beleza extraordinária. E eu não sei se vocês sabem, mas o irmão Bezerra gosta muito dessa prece. Lembro-me quando nós fazíamos a limpeza da casa lá no Bezerra, que a princípio era de 6 em 6 meses, 3 dias de paralisação das atividades, depois ele orientou que fizéssemos todo mês.
e aí nós reunimos todos os trabalhadores que compareciam lá no salão, e havia momento de várias manifestações simultâneas, brabas, alguns irmãos revoltados, e aí o irmão Amadeu, meu filho, faça a prece de Cáritas. A gente começava a fazer a prece, e quando terminava, estava tudo asserenado. É uma benção. Muito obrigado, minha querida, por iniciarmos o nosso estudo do Livro dos Médiuns nesta manhã, com a prece de Cáritas e com as rogativas feitas. Que Nossa Mãe nos cubra de amor. Vamos passar agora para o nosso irmão Simval Nunes, que tem aí a incumbência da leitura do tópico do Evangelho. É com o senhor, Simval. Senhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22º, item 5, o divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, abre aspas, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, abre aspas, no princípio não foi assim, fechado. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Terminado, meu irmão. Simval, me permitam dois segundinhos. É um texto extraordinário. Hoje nós estamos abençoados, como sempre, graças a Deus, com textos tão elucidativos. Se a gente der uma viajada antropológica, nós vamos encontrar lá na história que, na verdade, no início, os homens não tinham casamento. Havia aquelas brigas do mais forte, tomar a mulher do outro para a procriação e etc. O casamento foi um acerto da evolução da humanidade e a Igreja criou a instituição casamento. Mas, paralela ao casamento, a sagração da união daquelas duas pessoas, que é feita a nível religioso, tem o contrato social que hoje se estabelece, sem ou com mais ou menos direito dos bens na partilha da separação. E aí a gente vai entender que, na questão do contrato civil, ali entra os interesses, né? Porque quando você faz com separação de bens, você está dizendo o que nós adquirimos a partir de agora não será dividido. Com a separação parcial, você vai ter direito a uma parte. Com a separação total, o cônjuge deixa para o outro tudo que adquiriu durante a experiência. E a gente, com todo o apreço, observa nos dias atuais muitas uniões, inclusive de pessoas famosas, que se unem mais por interesse, primeiro pelo instinto material, pelos impulsos materiais, outras vezes pelo instinto sexual. O sexo é que domina essa trajetória daquelas pessoas. E fácil a gente vê
essas uniões se desfazerem aí com um mês de existência. Às vezes não termina nem o mel, a lua ainda está presente a lua, e aí já estão acabando as uniões, porque não prevalece ali aquilo que Jesus disse: não separe o homem que Deus ajuntou. No princípio não era assim. Moisés determinou que fosse dada a carta de divórcio à mulher devido à dureza do coração dos homens. Mas veja bem, naquela época, uma época patriarcal, que a mulher era injuriada e apedrejada se traísse o marido, o homem podia fazer tudo. Não há igualdade nessa situação, nessa comparação. Mas o tempo passa e hoje nós vivemos um período de concordância, onde se faz essa união, essa sagração religiosas, e aqueles que não o faz não deixam de ser felizes, de constituir famílias nobres, saudáveis, porque esses trabalhadores da última hora, como disse a nossa irmã a Graci, eles fazem a união espiritual, que é a verdadeira união. É isso mesmo, senhor Renato? Seu microfone está fechado, senhor Renato. Nós sabemos que realmente existe a união na parte da igreja. E, na realidade, nós sabemos que o casamento ele é civil, é terra a terra, né? Para que possamos ter uma segurança maior. Então, são coisas que nós encontramos no nosso dia a dia, são muitos problemas. Se nós pegarmos o livro Estudando a Mediunidade Matricial, ele fala sobre 5 tipos de casamento. Isso aí, lá na lição 105, parece, tudo indica, a lição 105, ele fala dos 5 tipos de casamento. Então, é muito interessante. Mas vamos para o tema, que é muito importante, nós conversarmos. Rapidinho falando sobre isso aí, sobre o casamento, tanto espiritual como físico. Eu acredito, Amadeu, que o físico, né, o tanto o civil como o da igreja, ele foi criado completamente pelo homem, né? Primeiro pelas suas, começa também pelas ambições, né? O civil é pelas ambições. Ainda aquela do eu querer, eu ter, eu não dou, e assim vai. Mas no Evangelho a gente vê que o que é da carne, o que é do espírito é do espírito. Há aqueles que casam que não buscam casamento da terra, mas vivem plenamente porque eles vivem pelo amor que já vinha de muito tempo que se reencontraram. Então, é de espírito para espírito. Não foi só do corpo para o corpo. E assim por diante. É por isso, Graci, que o casamento civil que foi em 1930, aí tem puxado advogado do grupo, em 1930, o E presidente graças a ordenou, Deus que existiu, né, Val? o casamento aí Sim. foi por isso que Chico Xavier está na doutrina, porque houve um processo muito grande que definiu para abrir o nascimento, né, no caso, primeiro nascimento, o registro nascimento, e registraram ele como, ele era Francisco de Cândido Paula Cândido, aí o rapaz mudou o nome dele para Francisco Cândido Xavier. Então, essas coisas, entende? No caso aí do nascimento de Chico. E o casamento, você sabe que existe, tem de ter um processo jurídico, né? Então, por isso para tem que ter, porque senão não teria aqueles que estudaram tanto, como foi dito, que Val estudou até umas horas para poder ajeitar aí os que estão perdidos. Vamos para o nosso trabalho, né, Matheus? Bom, vamos, porque uma coisa puxa a outra, a gente teria que tratar da questão das uniões espirituais e laços consanguíneos, e aí a gente ia dar uma verdadeira viajada. Mas vamos passar. Oi. Eu tomei notas no último estudo e marquei que para hoje, dia 28, que começaria
do tópico do livro 206, um meio que muito frequente, tal. Eu acredito que seja 2 slides anteriores, seja o 30. Então, Não, é o 33. Eu acho que porque eu deixei vermelhinho aqui, mas Isso, é o 33. é o É uma 33. Máquina. bem, um meio que bastante frequente. Eu boto a data e marco. Foi Maravilha. qual, Val? Ou foi qual, Isabel? 206, é o capítulo 17. Não, é porque vocês vão pelo capítulo, eu vou pelo slide de Amadeu. É porque o Vai. capítulo a gente vai dividindo em tópicos, né? Mas Coloca aí no 30 para você ver. tudo bem. Vamos ver. lá. 2 segundinhos só. No 30, meio no 30. Frequentemente é bem O meio que sucedido. frequentemente esse, Você vai começar hoje. pronto. Isso. Podemos recomeçar nesse ou vamos para o outro? Não se isso perde aí. tempo. Tudo tem uma razão de ser. Alguém pode estar precisando. Quem sabe os irmãos que foram trazidos aqui para os nossos estudos, eles estão precisando dessa recapitulação. Então, vamos fazer a leitura. Capítulo 17, desenvolvimento da mediunidade, que nós já entendemos que, na verdade, não se trata aqui de desenvolver uma aptidão, mas de trabalhar aquilo que a gente adquiriu, que, inclusive, ele orienta a necessidade do estudo, da preparação para conhecer o que possui e colocar à disposição da causa do Pai com sabedoria. Um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar de ocasião, um bom médio escrevente, maleável, já formado. Pondo ele a mão ou os dedos sobre a mão do que deseja escrever, raro é que este último não o faça imediatamente. Então, vamos recapitular uma coisa interessante. Eu aprendi uma coisa, e isso tem dado bons resultados, graças a Deus. Eu aprendi lá no grupo caritativo São Francisco de Assis. Logo quando eu cheguei lá, aí eu aprendi essa coisa. Veja bem, naquele centro, quem conhece o centro tem a cabine de cura com, parece, 7 macas, e paralela, ou seja, contiguamente, tem a cabine de parto do lado direito, e a cabine de desobsessão do lado esquerdo da sala de curas. E aí, volta e meia, o médium ou a médium que estava trabalhando com o médium espiritual dava passividade a um irmão que acompanhava o médium, o paciente, ou o próprio paciente recebia o espírito, ou um outro médium no ambiente recebia o espírito. E aí, o que é que nós fazíamos? Íamos lá, ou traziam aquele médium para a sala de obsessão, ou a gente ia lá e fazia a transferência do espírito para outro médium. Colocava a mão no ombro do espírito, do médium que estava com o espírito, e pedia para passar para aquele outro médium. Isso era incontinente, sem delonga, e passava. Então, essa assertiva que nós vivemos a experiência e temos a oportunidade de fazê-la, acho que tem tudo a ver com o tópico aqui. Veja bem, uma medida segura é você colocar um médium que já está preparado com o espírito que trabalha com ele, colocar a mão ou os dedos sobre o ombro do médium que quer escrever, imediatamente possibilita que aquele irmão comece a escrever. Aí a gente subentende, ou o espírito que está ao lado do médium preparado, ou ele cria condições para aquele espírito que foi trazido ou levado à presença do médium que quer escrever possa utilizá-lo. É como se abrisse o canal, abrisse a porta para que o irmão começasse a utilizar o recurso do médium. É por aí, senhor Renato? Amadeus, por aí, certo? Com algumas questões que nós podemos colocarmos também aqui, tá certo? Mas, primeiramente, vamos passar para a Graci Helena, tá certo? Para que ela possa
falar um Tá pouquinho, certo. tá certo? É tipo assim, ela ainda não falou nada, né? Mas depois eu vou escutar a voz de Valdelice, porque Ela ele hoje me está disse bem que... calada, viu? Tá? Vamos lá. Bom, nessa parte aí do desenvolvimento da mediunidade, que como diz, e foi muito bem explicado aí pelo nosso irmão Amadeu, de escrever. Gente, é muito relativo. É muito relativo a gente chegar, como me foi dado a oportunidade que eu nunca tinha tido, várias oportunidades dessa vez foi muito significante essa minha vinda, nada é por acaso, tudo tem o porquê de tudo. E como Deus faz tudo, como diz, né, ele escreve. É a gente errando e ele escrevendo, é a gente ainda fazendo o que não é certo e ele escrevendo como a gente tem que seguir. E aí tem que pondo ele a mão ou os dedos sobre a mão do que deseja escrever. Tem pessoas, eu fico observando as pessoas que psicografam, cada um com seu jeito de ser. Eu nunca tinha me desdobrado em psicografia, Renato. E assim, eu fazia psicografia como foi feito na não me lembro mais nem qual foi o dia, gente, eu estou perdidinha aqui no dia. Na segunda-feira e na terça-feira, no estudo, lá na Casa de Caridade, e veio história de pessoas, histórias bonitas, outras histórias tristes, mas que ela conseguiu. Aí vem de repente chama-se emancipação, né, Amadeu? O que aconteceu? Emancipação da alma ou desdobramento. Ou desdobramento. Eu viajo no hospital e ali eu escrevi o rapaz que estava precisando desencarnar. E eu não conhecia, aqui em Natal, eu não ando nos hospitais, eu não sei do nome de ninguém, nem vejo ninguém em hospital. Mas nós temos uma lista do nosso evangelho, que nós temos online todos os dias, nós temos uma lista de gente, a gente tira uns que já melhoraram, outros que já desencarnaram, a gente ainda prevalece por 7 dias, depois sai, e vai a lista, ela vai fluindo, né? Ela vai andando. E quando, de repente, que foi feito essa emancipação, né? Eu vi ele nitidamente, ele estava todo inchado, já estava órgãos parados, já tinha algumas coisas, eu vi tudo. E ele dizia, meu coração ainda bate, eles acham que eu preciso ainda ficar aqui, o meu cérebro já morreu, e ele disse tudo na carta. E eu fiquei, assim, um pouco apavorada, não tiro isso de mim, assim, porque eu nunca tinha acontecido isso, né? Eu digo, isso não é real, isso aí é imaginário, só pode ser imaginário, né? E quando eu saí das cartas, gente, isso aí eu estou falando de experiência, e quando eu saí das cartas, eu fui lá nos nomes, que eu até atualizei a lista, aí eu fui lá nos nomes, né? Aí tinha um que era, acho que é tem outro nome parecido com o dele, e tinha o Diogo, que ele disse lá que o nome dele era Diogo, só que não escreveu o restante do sobrenome, né? Eu posso dizer meu nome, eu sou chamado de Diogo. Era como se ele precisasse e tivesse me pedindo socorro, e eu não podia fazer nada porque eu não conheço ali ninguém, assim, ao ponto de chegar a essa extremidade, né, a Renata Martins.
De chegar e dizer, ó, desligue tudo que o cara quer partir. Eu não tô louca. Mas aí, pronto, aconteceu que aí ontem ele desencarnou, ele voltou para a pátria espiritual. Ele veio só se despedir, talvez, não sei. Val, quer falar alguma coisa, Val? A Glaci, é isso mesmo. Às vezes, algumas situações elas acontecem, às vezes até para ensinamento da gente mesmo, para a gente ter a certeza que aquilo ali, daquilo que a gente está fazendo, porque muitas vezes a psicografia ela pode ser sutil, como ela pode ser mais ostensiva, como também a psicofonia e as mediunidades em geral. E aí eu queria só fazer um relato ontem eu palestrei sobre a lei do amor, lá no Bezerro, e aí eu falei de uma psicografia, de um caso de Chico Xavier, que ele contou de um pai, né, de uma família, era o pai, a mãe e a filhinha, e aí esse pai passou a ter uma amante e decidiu deixar a mulher para ficar com essa amante. Vou contar rapidamente, porque eu chego na psicografia no final. E aí decidiu ficar com essa amante, só que ele amava muito a filhinha, aí pediu para a esposa sofreu muito, porque amava ele, mas aceitou. E aí ele falou, mas só me deixa o seguinte, eu quero sempre ver minha filha, porque eu amo ela muito. Ela, claro, não, vai estar aberto, você pode visitar quando você quiser. Ele, vou falar com ela. Ele foi falar com a filha, e disse, filha, papai vai, ele não disse qual era a realidade, ele só disse, papai vai trabalhar agora toda semana fora, mas no final de semana eu vou vir sempre te visitar. E aí eu quero só te dar um conselho, minha filha, quando você estiver triste, ou alguém te magoar muito, simplesmente desculpe. E ele foi embora. E aí a relação lá com a amante não estava boa, estava tendo muito conflito, mas no decorrer, enquanto durava, ele sempre ia com ela buscar a menina, visitar a menina na escola, mas ele acabou deixando a amante voltando para a mulher, devido a toda, estou resumindo, né, para a gente não demorar nessa história. E aí ele acabou voltando para a mulher, a amante muito revoltada, decidiu feri-lo naquilo que ele mais amava. E como ela sempre ia com ele ver a menina na escola, a escola já conhecia ela, e ela pegou, foi buscar a menina, e falou que ele tinha pedido para ela buscá-la, porque ele estava trabalhando. E a escola, já conhecendo ela, deixou. Só que ela aproveitou, pegou a menina e matou a menina. E ele já tinha voltado para a mulher. Ele ficou muito revoltado. No dia do julgamento dessa mulher, ele tentou matá-la, estava com uma faca, mas aí impediram isso acontecer. Eles localizaram que ele estava com a arma, e aí ele nem entrou dentro do tribunal, nada. E aí, meus irmãos, eles decidiram, ele e a esposa, decidiram ir em Chico Xavier. Foi quando Chico Xavier fez que era no dia das cartas consoladoras, e recebeu a mensagem para a mãe, e para a mãe ela dizia o seguinte, a filhinha, mãe, que bonito você retornar naquele homem que você ama, apesar dele ter cometido um ato errante, mas você ainda assim permaneceu. Muito bonita isso. E eu te amo. Dizia, afinal, foi mais ou menos isso que ela dizia. E aí ele ficou ansioso. Nossa, será que vai vir uma carta para mim? Só que aí chegou uma carta para ele. E a carta dizia exatamente aquela frase que ele disse para ela lá atrás. Papai, quando alguém te deixar triste ou te magoar, simplesmente perdoe. Simplesmente desculpe. Simplesmente desculpe. Então, meus irmãos, ali só foi uma confirmação. Aquela psicografia foi uma confirmação, primeiro ensinando o perdão, e segundo, e a importância do amor. E segundo, mostrando que a confirmação para aquelas pessoas. Tanto é que depois eles decidiram seguir a vida deles, esqueceram aquilo, né, diante desse ensinamento, e criaram tipo uma ONG, né, para assistência de pais e mães que perdem seus filhos. Então, quando eu quis contar toda essa história, para falar que às vezes a psicografia, muitas vezes ela vem para confirmar para aqueles, especialmente, que a vida continua,
né? E às vezes essa confirmação vem de algum fato que já aconteceu exatamente para a pessoa ter a certeza daquilo. E para nós médios, às vezes essa confirmação ela vem para a gente ter certeza que a gente está passando por aquela experiência. Era só esse acréscimo que eu queria fazer, que acabou aí prolongando um bocadinho. Renato, por gentileza, antes de passar para outra pessoa, deixa eu ver se eu dou uma pequena ajuda. Veja bem, nós vivemos na quinta-feira um fenômeno extraordinário com a nossa irmã Graci, porque a emancipação da alma é uma coisa natural. Quem trabalha em desobsessão ou reunião mediúnica tem a oportunidade de acompanhar aquilo que a Graci fez. Em uma psicofonia, ela emancipa, vai lá no local, vê o que está acontecendo. Se ela for médium consciente, ela descreve de lá. A gente conversa com o corpo aqui na sala, enquanto ela está lá vivenciando. Se ela for inconsciente, ela vai e descreve tudo quando volta. Isso nós vivemos essa experiência. Eu e Zé Soares vivemos isso durante 1 ano lá na Federação. Mas no caso de Agraci, aí houve um acréscimo diferenciado. Ela foi no local e de lá ela escreveu o que estava vendo. Ela via e escreveu. Aí como é que a gente vai justificar isso? Vamos um exemplo prático. Se eu não estou enganado, é Ave Cristo. Chico Xavier foi levado por Emmanuel para Roma, e aí Emmanuel mostrava todos os detalhes da época, o que acontecia com os cristãos perseguidos, o que o Império Romano fazia, que a Igreja fazia, e era Chico vendo os detalhes e escrevendo. O fenômeno semelhante. Chico estava lá em Roma, acompanhando Emmanuel, vendo o que aconteceu, como se estivesse acontecendo no momento, que é importante destacar que para o espírito não tem passado nem futuro, tem um presente. Ele traz o passado ao presente e vive a experiência, ou projeta o futuro e vive a experiência. Então, o que nós vivemos na quinta-feira foi um fenômeno extraordinário. A irmã fez uma emancipação e de lá ele escreveu o que estava vendo. Renato, é com o senhor, seu menino. É o seguinte, Simone, você quer falar alguma coisa, Simone? É um prazer. Do slide que está na tela aí. Não, hoje eu estou de ouvinte e de aprendiz. Tá certo. No final, eu coloco alguma coisa. Tá certo. É o seguinte, se você quiser também levantar a mãozinha aí, né? Quiser falar, Ok. levanta. Quem gosta muito de levantar a mão é a nossa fã, né? Ela gosta muito de levantar a mãozinha, levanta e faz perguntas para nós aqui debatermos com Ok. ela, tá certo? Ok. A questão aqui, essa questão que está em tela, o que vocês falaram realmente é o que existe numa condição de um trabalho mediúnico. Nós não vamos falar aqui desde o início, quando começou as mesas girantes, mas vamos falar sobre uma questão de um trabalho mediúnico de pessoas que têm conhecimento, já têm um preparo, já têm trabalhado muito com a mediunidade, e tem aqueles que estão... Matheus, desliga o microfone, Matheus, por favor. Tem aqueles que trabalham há muito tempo, já têm um preparo de conhecimento da mediunidade, e aqueles que estão chegando de imediato, os primeiros passos dentro do trabalho mediúnico. Quando a pessoa chega, a pessoa primeiro quer saber, quer olhar mais a parte material, como se desenvolve aquele trabalho. Às vezes, uma pessoa está dando comunicação, nós estamos olhando para ver se existem alguns traços que venham trazer um diferencial da comunicação. Então, muitas vezes, esse médico que está iniciando, ele pode desenvolver, existem duas fases, aquela que ele bloqueia o espírito para dar a comunicação, e, às vezes, o outro ponto, outro aspecto que nós podemos colocar, é aquele espírito, aquele médium que não tem um controle emocional
e daí faz que o espírito dê a comunicação e faz as gesticulações normais do médium que não tem um preparo psicológico para o seu trabalho. Esses são dois pontos importantes para a comunicação mediúnica. Outro ponto que nós estamos colocando aqui, a maneira de se colocar, como ele coloca aqui a mão no ombro do médium, o espírito, fluidicamente ele coloca a mão no ombro do médium e pode dar a comunicação. Tem alguns espíritos que usam até a mão do médium, coloca a mão dele em cima da mão do médium e daí começa também a trabalhar. São dois pontos também importantes que nós temos o conhecimento. Colocar a mão no médium, aí vai depender também do amigo espiritual que está ao lado do médium, da comunicação. No braço, também o importante é a comunicação do espírito que está trabalhando com o médium naquele momento. Mas também, quando o médium tem conhecimento, não tem conhecimento, pode haver traços de psicografia e realmente o espírito não tem condições de fazer uma psicografia normal. Se botar no ombro e mesmo botar na mão do médium, em cima da mão, como encaixa a mão em cima do médium, ele não dá, o médium não dá condição para o espírito da comunicação. Aí vai o traço, vai coisas diferentes. O outro ponto é quando o médium coloca, o espírito coloca na mão do médium que tem o conhecimento, tem um preparo suficiente, vamos dizer assim, já tem desenvolvido seus processos psíquicos da vida e da mediunidade, isso daí vai trabalhar novamente. Outro processo que vocês podem iniciar, a pictografia. A pictografia, você sabe que os espíritos usam a mão do médium em qualquer local. Também deve ser trabalhado porque o médium não tenha a condição ainda necessária, ele não dá levidade no braço do médium, o médium dá levidade ao espírito trabalhar para fazer uma pictografia. Então, quer dizer, muitas vezes o médium é consciente, o espírito quer fazer um traço e o médium quer fazer outro. Existe conflito aí. Então, o espírito também depender muito da condição do médium e do espírito. Outro ponto que a Amadeus falou é o seguinte: muitas vezes um espírito quer dar uma comunicação no centro espírita e está preparado para dar uma comunicação. Essa comunicação por exemplo, criada por um livro, para o progresso do grupo que está trabalhando ali, uma mensagem que traz conforto àquelas pessoas. Aí ele vai para o médico e diz assim, vamos passar para o médico fulano e tal. O médico, naquele momento, pela sua condição, ele bloqueia a comunicação. E muitas vezes tem casos que nós temos conhecimento que o espírito disse, vamos ver se o espírito da comunicação aqui nessa reunião, e o médium que aquele dirigente achava que ele ia dar através daquele médium, o médium não tinha conhecimento que ia dar a comunicação, e daí não deu a condição para que aquele espírito desse a comunicação. Então, o que acontece? Muitas vezes o espírito quer dar comunicação através do médium, o médium bloqueia. Então, o que é que o dirigente da casa faz? Já que nosso irmão quer dar a comunicação e sabe quem é o espírito, já que esse amigo quer dar a comunicação para nos orientar, vamos pedir ao médico fulano e tal para que ele se concentre e daí esse amigo possa dar a comunicação. São casos e mais casos que nós encontramos aqui dentro de uma condição do estudo de psicografia. Mas vai depender muito também, nós chamamos aqui, condições da reunião. Então, é mais ou menos por aí que nós devemos passar para vocês, para ter esse entendimento. Está acontecendo. Olha, fatos e direitos que nós temos de dar a comunicação. Existe a comunicação no mundo espiritual sobre o mundo material. Isso daí é 459 do Livro dos Espíritos. É grande a influência no mundo espiritual.
numa reunião mediúnica, também é. Mas também nós temos que fazer como nosso amigo prudência nas comunicações. Vamos analisar todas elas para sabermos que não é dizer que as comunicações que as nossos irmãos deram não é real, é. Então é o seguinte, ter prudência, ter aquele algo, vamos ter firmeza. Kardec tinha de ter, no mínimo, 2 comunicações, isso Kardec, lá atrás de 1855, 56, 55, 56, até antes do desencarne dele, que foi em 1969, vamos dizer assim. Então, ter prudência, fazer muita prece para que nós não venhamos cair em processos que não chegue a nos auxiliar. Então, mais ou menos por isso daqui são palavras que nós estamos passando para vocês, para nós termos sempre, fazermos as nossas preces para o nosso trabalho. Amadeus Ferreira de Araújo, por favor. Seu Renato, o espírito ele pode passar uma mensagem através do desenho, falar o que ele está sentindo através do desenho, o momento que ele está passando? Ele pode, o espírito que está fazendo a psicografia, ele vai trabalhar a visão dele, colocando para que você possa entender o que está se passando. Entendeu? O espírito não quem criou o mundo foi Deus. O mundo não é Deus. Deus foi o criador. Deus foi o pintor que pintou a natureza. Então, isso daí para a questão logo no início do Livro dos Espíritos. Não sei se é 3, a 4, tá certo? Nós não podemos modificar. Ele está passando o que ele realmente está sentindo, e o médium dá condições de passar o que ele está sentindo. Se ele faz através de uma pintura, é porque o médium deu condições e ele quis demonstrar um processo que estava acontecendo, poderá ser por ele, a própria humanidade, para que você possa ter entendimento. Então, ele não é a pintura, ele é o pintor. Então, ele tem que passar em você. Nós temos que procurarmos analisar aquela pintura que está acontecendo naquele momento. É mais ou menos aí. Não sei se você entendeu. Mas se não entendeu, a gente passa para Amadeus Ferreira de Araújo. Entendeu? Entendi. Amadeus? O senhor Renato está me abraçando sem me apertar, mas vamos em frente. Veja bem, Renato já explicou tudo. Veja, quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente volta com os recursos que tínhamos aqui. Ora, se o espírito trabalhava com pintura, ele vai se manifestar através da pintura. Não tem problema nenhum. O médium pode nunca ter visto nenhum risco, mas o espírito conduz ele, se for um médium maleável, conduz ele a pintar. Claro que não com a perfeição de um médium que trabalha com aquilo. Mas isso aí vai depender do espírito. Renato foi muito feliz na colocação. Agora, se ele quiser se manifestar através de pancadas, através de outros recursos, ele usa os recursos que o médium dispõe ou que sejam compatíveis para que o grupo receba e que tenha a propagação que é desejada pelo mundo espiritual. Porque tudo isso é um trabalho do mundo espiritual. O médium é apenas um instrumento. Ok? Muito bem. Aí vamos passar agora para o próximo tópico, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa? Alguém quer perguntar, quer falar sobre o tópico que nós comentamos agora? Diz que quem cala consente, né? Compreende-se o que, em tal circunstância, se passa. A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médium, como o seria uma cesta ou uma prancheta. Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil quando é possível empregá-lo, visto que, repetido a miúde e regularmente, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade mediúnica.
é muito interessante esse tópico. Veja bem, a circunstância é excepcional. Aí nós vamos entender, na literatura espírita, principalmente André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros autores espirituais, descrevem muito situações de psicofonia que tem a ver, ou psicografia, em reuniões mediúnicas, um benfeitor espiritual quer passar uma mensagem. Quem escolhe o médium não é o dirigente da casa, não é o médium que se oferece. Quem vai escolher o médium é o plano espiritual, de conformidade com os recursos que os irmãos estão oferecendo, aquele que melhor se presta à comunicação, aí é intermediário do espírito. E aí o espírito chega junto do médium, coloca a mão no ombro do irmão, ou até sobre a mão do médium, e aí o médium sente a impulsão e começa a escrever, transmitindo a vontade do irmão espiritual. É extraordinário. Agora, ele está nos falando aqui do exercício, que você, na hora, a mão do médium passa a ser um apêndice. No caso da psicografia mecânica, isso é real. Mas também numa psicografia intuitiva, a mão do médium assume esse papel, porque o médium está escrevendo a vontade do espírito, mesmo passando pelo seu pensamento. Necessariamente não tem que ser uma psicografia mecânica, pode ser intuitiva. Agora, passa com fidelidade a depender dos recursos do médium. E aí a mão do médium passa a ser um apêndice apenas, para transmitir a vontade do irmão espiritual. O exercício disso, ou seja, a prática constante desse exercício, e aí abre-se um parênteses, esse exercício hoje se faz na casa espírita. A época de Kardec era orientada que fizesse em casa para adquirir essa manabilidade de utilizar o recurso do plano espiritual. Hoje, o orientado é que seja na casa espírita por questão de segurança. Segurança para o médium, segurança para o grupo, até para o próprio trabalho. E aí, a palavra agora é com o seu Renato para debulhar com os nossos irmãos. Vamos, Isabel, gostaria de conversar com você, escutar sua voz. Me fala alguma coisa? Estou aqui aprendendo e gostando bastante. Tá certo? Então, vamos passar para Val. Val, saiu. Então, vamos voltar para nossa irmã Helena. Renato, saí não. Simplesmente eu não conseguia voltar. Não conseguia nem. A imagem aqui do celular simplesmente fechou e eu não conseguia nem abrir aqui. Mas, enfim, abri. Então, fala alguma coisa sobre o que foi lido nessa tela. Essa experiência, né, eu vou falar sobre a minha experiência da mecânica. O que para mim foi importante, porque sempre como eu falo para vocês, eu sou muito racional, né? Tudo raciocino muito. Foi realmente não deixarem eu ouvir nem pensar nada. É como se apagasse meu ouvido e minha mente, ficasse só minha mão ali. Para mim, como eles me conhecem, né? Porque estão ali próximo de mim, então já me conhecem. Sabia que se eu pensasse, né? E eu ouvisse, eu não estaria cumprindo realmente a mecânica. Tanto é que quando o irmão quer fazer as duas formas comigo, ele fala assim para mim: hoje nós vamos treinar dos dois modos. Eu ouvindo, escrevendo e também dominando a mão. Então, é basicamente só essa experiência que eu queria passar para vocês, porque eu acho riquíssima a experiência quando ele decide não me deixar nem pensar, nem ouvir. É como se eu ficasse, meu cérebro, a minha parte superior, sem funcionar. Eu acho espetacular quando isso acontece. É só compartilhando essa experiência que seria realmente o mecânico nesse momento. Vamos para a Helena. Helena, levou alguma coisa sobre... Então, eu quase também não consigo abrir, viu, Val? Pois é, os irmãozinhos estão querendo que a gente fale, não.
Estão tentando ver se alguém mais fala, que eu estou achando que tem gente aí com experiência fantástica aí no grupo e não estão falando. Oi. Sei não. Então, vamos passar para a Ana Paula? Pra Isso, mim, né? que deu Vocês essa não, risada eu não gostosa. tenho Ela, muito, eu eu senti que não ela tenho tem muita experiência. experiência. O que vocês, eu estou aqui só escutando os professores falarem. Ah, Jesus, eu fiz aquela pergunta porque eu tive experiência quarta-feira lá na aula, né, à noite, que teve um irmão que ele não quis, ele, ele não quis escrever, ele quis passar sobre desenho o que ele estava passando, né? Aí ele tinha ele criou uma ave, como se fosse uma arara, era uma arara, né? Ele criou, era de estimação, e ele desencarnou e estava preso e fazia anos que ele estava preso, preocupado com esse pássaro. Então, ele não quis, eu perguntei, irmão, você quer escrever sua história? Ele disse, não, através do desenho eu vou contar a minha história. Mas só que ele passou mentalmente, era eu desenhando, né? E ele passou mentalmente para mim tudo que ele estava passando por conta dessa árvore, né? Por conta desse pássaro que ele tinha ficado, ele estava preso por conta desse pássaro que era um bicho de estimação. E assim, ele, era uma performance e depois ficou outra ficou o pássaro no meio, demonstrando que era por conta do pássaro que ele estava preso, né? Foi o que ele me passou. Aí foi por isso que eu fiz essa pergunta para ter mais esclarecimento, né? Se tinha como ele passar essa mensagem através desse desenho. Renata, 2 segundinhos só, deixa eu ver se eu corroboro aqui com a nossa irmã Ana Paula, rapidinho. Veja bem, lembra que a gente já tratou aqui da situação aquele ensinamento de Jesus está lá em Mateus. O homem está onde está o tesouro do seu coração. Então, eu acho que o desenho dessa árvore ela é extremamente importante, porque ela traduz que aquele irmão passou para o plano espiritual e ficou vinculado àquele pensamento, àquela ideia que ele criou. Então, ele não conseguiu se desvencilhar da ideia. Onde é que estava o tesouro do coração dele? O seu pensamento estava exatamente naquela árvore. Isso confirma a orientação de Jesus através de Mateus. O homem está onde está o tesouro do seu coração. Pode prosseguir, meu irmão. Olha, Ana, é o seguinte, você se apega aos bens materiais e também você se apega, no caso, pelo seu amor, como ele amava uma árvore, certo? Aquela árvore tão linda. E ele demonstrou aí que realmente ele sentiu a sua passagem porque ela poderia estar sofrendo. Então ele ficou apegado e sofrendo por causa da própria pássaro que ele estava. Ele tem uma afinidade muito grande. Então, quer dizer, aí é onde vai entrar o processo. Ele não teve condições de se expressar na psicografia, na psicografia, ele se expressou na pictografia, para você ver como são as coisas. É a coisa linda que você está passando para a gente. Para mim, foi uma coisa que realmente eu estava precisando de ter esse conhecimento. Então, nós que temos os nossos animais, que eles nos amam, é incrível o animal, principalmente tem um animal aqui, que é muito lindo, quando eu chego ali na esquina da rua, ele já sabe que eu estou chegando. Coisa maravilhosa. Um animal.
Às vezes nós aqui, nós não sabemos se estão chegando aqui na rua, às vezes bate até no portão e a gente não sabe que eles estão chegando. O animal está chegando lá, quando eu chego na esquina, eu já estou sabendo que eu estou chegando. Ele passa para o pessoal da casa que está chegando. É uma coisa linda. Então, ele se pegou tanto esse animal que não tirou dele. Aí é onde vem o tratamento, onde vem os nossos amigos espirituais auxiliarem para que ele possa desapegar essa condição que ele tem grande com o animal, com aquele animal, com aquela, como ele falou. Então, quer dizer, os amigos espirituais vão trabalhar. Mas é coisa tão interessante que ele não sabe se expressar mentalmente para aquelas pessoas e nem psicograficamente. Ele teve de pintar para mostrar que realmente o que ele estava dizendo era uma certeza, ele pintou algo que ele necessitava a ter o acolhimento da espiritualidade para auxiliar. Foi muito bonito. Obrigado por ter nos passado isso. A Grace fale alguma coisa? Não, agora aí, passando, eu admirei seu trabalho, Renato, aquilo que você colocou lá no grupo, né, da pictografia, e agora vendo aí o trabalho de Ana Paula. Ana Paula tem um trabalho extraordinário, porque ela ela não se sente segura, mas ela tem um trabalho extraordinário, eu vi na terça-feira. Então, assim, como diz aqui, quando é possível empregá-lo, visto que, repetido a miúdo e regularmente, ajuda a vencer os obstáculos materiais, porque, como o Val diz, e como eu falei também, às vezes a gente faz o negócio e a gente fica, mesmo sabendo, mesmo tendo a consciência, mesmo tendo a ciência que somos intuídos toda hora, somos ajudados toda hora, e tem os momentos que mais se intensifica, tem os momentos, principalmente quando você está estudando, quando você está em preces, quando você está meditando, aí é que o negócio vem mesmo com ajuda, essa ajuda é espetacular para desenvolvimento da mediunidade, não tem palavras, eu não tenho palavras para dizer tanto, sabe, mas é confiar, porque nós o tempo todo nós estamos sendo, eu até costumo dizer que dizem que nós estamos no Big Brother, né, de Deus, eu costumo dizer isso, que isso aí é inevitável, mas nós também estamos no Big Brother dos nossos irmãos, tanto é que disciplina, disciplina, disciplina para não sair da reta e depois ser cobrada a moralidade do médio, né? É verdade. Então, é isso, o que nós temos que procurar sempre. Val, a questão seguinte, as suas palavras sobre a mediunidade, quando ela as três tipos de mediunidade, aquela intuitiva, mecânica e mecânica. Vitor Hugo foi escrever através de Divaldo, e o Vitor Hugo, é francês, ele começou a escrever um livro. E quando foi alguns capítulos, Divaldo já estava querendo saber, já estava ditando o final do livro. O que é que ele fez? O capítulo, vamos dizer assim, isso aí tem que pegar direitinho. O capítulo tinha 20, o livro tinha 20 capítulos. Quando estava no sexto, Divaldo disse, a história vai ser assim, vai terminar assim. Aí Vitor Hugo disse, rapaz, a história não é sua, a história é minha. Aí começou a fazer o seguinte, escreveu o 15º, esse é o exemplo, ele escreveu o capítulo 15, escreveu o capítulo 9, depois foi para o 12, depois foi para o 9.
Aí Edivaldo disse, eu não estou mais entendendo isso, o livro não é meu, eu estou escrevendo capítulo por capítulo, diferenciado para você não interferir na minha comunicação, no meu livro. Isso foi dito no Word, através do Chico, através de Edivaldo Pereira Franco. Imagine se você, certas mensagens que você tem de dar, se você fosse uma pessoa que tivesse a mente sã, escutando tudo, como você diz, você poderia modificar as comunicações. No caso aí, é o seguinte, o que nós podemos dizer a você é o seguinte, quando você estiver inconsciente, tem que ter uma pessoa perto, uma pessoa de autoconfiança, um trabalho que tenha confiança de alguém que esteja perto de você, para que não venha trazer algum processo que não seja aquela mensagem que você vem, vem dar, o Espírito vem dar através de você. Poderá haver um certo momento, uma queda de vibração, e você inconscientemente e o Espírito vai e aproxima de você e diz certas coisas que não deve se dizer. Então, normalmente, isso não é na psicografia, tanto na psicofonia, quando o médium é inconsciente, porque a espiritualidade diz que você só fica consciente 3%, uma faixa de 3% da sua sã consciência. Então, tem que estar muito perto, fazer muita prece. É muito difícil o trabalho da médium, ou do médium, no caso, seja inconsciente. É isso que eu passo para você, nós passamos para você, para que você sempre tenha consciência desses três pontos, desses pontos Certo. que nós falamos, certo? Obrigada, Renato. Obrigada. Amadeus Ferreira de Araújo, amigo, comande. Já estamos a 19h15, a 9h15. Vamos fazer a leitura do tópico que eu queria iniciar, que eu estava enganado, o 32. Eu faço a leitura e a gente passa para a prece final. A prece final, eu sugiro que seja a nossa irmã Valderice. Algumas vezes, basta mesmo que o médium magnetize com essa intenção a mão e o braço daquele que quer escrever, não raro até limitando-se o magnetizador a colocar a mão no ombro daquele. Temo-lo visto escrever prontamente sobre essa influência. Ou seja, um médium quer escrever, aí pede ajuda a um espírito conhecido que ele confia. Esse espírito trabalha através de um outro médium, um médium já habilitado, mais andado nas tarefas. O médium vem, coloca a mão no ombro do irmão ou sobre a mão, como o Renato falou, e aí o pretendente a escrever começa a escrever naturalmente, sob o impulso que recebe do irmão espiritual. E aí eu fiz uma referência anterior, no slide anterior. O benfeitor chega, bota a mão sobre o ombro de quem ele vai utilizar, e aí envolve a criatura com suas emanações e passa a utilizar os recursos que ele tem para a execução da tarefa que está incumbido, que pode ser, nesse caso, a psicografia ou pode ser a psicofonia, numa comunicação que ele queira trazer, aí ele vai lá, coloca a mão no ombro do médium e aí desenvolve a sua mensagem através do recurso que ele está passando via médium, até o médium, naturalmente, adquirir o controle, o equilíbrio que possa facilitar o trabalho dos irmãos espirituais. Ok, meus irmãos? Aí ele pode debulhar mais essa ou então deixa para a próxima. Não, apenas só botar aí um adendo. É o seguinte, olha, depois a gente pode até debater. Eu participei muito pouco, mas participei de um trabalho de desobsessão lá no Manuel Nicodemos, e muitas vezes o espírito estava na assistência. E para fazer o trabalho, e a nossa amiga Minervina, a vidente que ficava observando cada um de nós, lá na assistência, ele viu os espíritos que estavam
junto daqueles que estavam assistindo à reunião. E às vezes tinha espírito que não queria ir para a cabine, para você ver como são as coisas, não queria ir para a cabine, para dar a incorporação no médio para ver a evangelização. O que acontecia era ficava na porta da cabine e dizia ao médio fulano de tal, por favor, se concentre. E eles traziam esse espírito da assistência para dentro da cabine para dar comunicação tal médico. Olha como isso é diferenciado, como é as coisas que nós encontramos sobre a mediunidade, sobre a influência no mundo espiritual, sobre o mundo material. É isso, Amadeu, só um exemplozinho para a gente termos a ideia de que, na realidade, nós sabemos muito pouco sobre só sei que nada sei, como diz o nosso amigo, e nós temos de aprender muito estudando. Tá certo, e eu vou complementar seu raciocínio, veja bem, é interessante, Dona Minervina, ela tinha uma vidência extraordinária, no salão, ela via o mundo espiritual e o mundo físico. Então, ela recebia a intuição do dirigente espiritual que trabalhava com ela ia para a porta da sala de paz, e lá ela tinha a intuição de pedir a esse ou aquele médium para se preparar para receber aquele irmão que era levado pela espiritualidade para dar comunicação e ser assistido. Isso é fantástico. Eu vi isso, por exemplo, eu passei um bom tempo com Zé Soares. Zé Soares tinha esse hábito. A gente estava fazendo a oficina lá na desobsessão da federação, e de repente Zé Soares olhava assim, você se prepara aí que vai chegar o irmão que vai trabalhar com você. Ele estava recebendo a intuição. O médium se entrava e de repente começava a manifestação. Ele era intuído por quem estava conduzindo o trabalho a nível espiritual, para mandar preparar esse ou aquele médium. Porque essa escolha, como nós dissemos anteriormente, é feita pela espiritualidade. Não basta o médico chegar lá e dizer, olha, eu estou aqui à disposição e eu quero receber fulano de tal. Não é por aí. Ele está à disposição para receber aqueles que a espiritualidade escolhe e manda para o seu intermédio. Ok? Ok. A Minervina não tinha intuição. A nossa irmã Minervina... Peraí, Isabel, passo já. Nossa irmã Minervina estava com uma amiga espiritual ao lado dela. Ele dizia, faça isso, ela dizia, fazia. Vamos, Isabel, Renato, é a mesma coisa, meu querido, é a mesma coisa. Sim, é diferente de Amadeu, que está aqui, recebe uma inspiração do mundo espiritual, com quem está com o espírito de lado. Ela tinha evidência e ela recebia a influência do irmão para fazer aquilo. Sim, eu só estou dizendo uma coisa a mais que ela fazia. Eu estava dizendo a vocês, que não precisava nem intuição, mas o Nicodemo fazia assim, chame tal espírito, ele dizia, mentalmente, ela comunicava com ele, porque estava emanando Nicodemo, eu estou aqui, eu estou passando, faça isso, está certo, isso estou dizendo uma coisa a mais do que você está dizendo, você está totalmente compreendendo, você está certo o que você está dizendo. Vamos agora para a Isabel, né, Isabel? E como eu trabalhei na obsessão lá, e foi onde eu aprendi tudo, né, como ela disse, e ainda tinha mais, ela encerrava a sala, mas quando ela olhava assim para assistência, ela ainda via algum. Várias vezes eu vi isso acontecer. Aí ela apagava a luz e dizia, meus irmãos, vamos todos entrar em prece, que tem um brincalhão aqui se escondendo, mas daqui ele não sai, não. Tá certo. Pegava e encaminhava. Era maravilha. Ok. Vamos fazer o seguinte, seu Renato. Estamos aí às 9h22. Gostaria de passar a palavra para a Valderice, com a permissão de todos, para que ela agradecesse a Jesus e a nossa mãe e a espiritualidade amiga, as bênçãos que recebemos nesse estudo de hoje e conclua os nossos trabalhos. É com você, Valderice. Paz com Jesus. Obrigada. Meus irmãos, vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecer por mais uma oportunidade de aqui cada um estar, agradecer pelos conhecimentos que aqui adquirimos, não só nós encarnados, como os irmãos desencarnados que conosco estão, e quero fazer por meio da prece de amor de Emmanuel, que foi
psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que tiveres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Com essa prece, agradecemos aos irmãos aqui, pedimos autorização à equipe espiritual que conosco está para finalizar mais um sábado de estudo, profícuo e um feliz final de semana para todos. Que assim seja. Bom dia, Brasília! Bom dia, meus irmãos. Bom Simone, dia! Até sábado Paz que com vem. Jesus. Simone,